Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do estudo aí do livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, onde já falamos aí da introdução e do primeiro capítulo, que é Desejo. Se você não nos conhece, nós somos do canal A Jornada do Dinheiro, onde eu, Betânia Silva e a Graciela Araújo temos um conteúdo aqui de finanças que visa modificar a sua vida através da educação financeira. E nós trouxemos esses vídeos aqui para poder falar para você do estudo desse livro aí que modificou a nossa vida. E hoje a gente está indo aí para o terceiro vídeo e o capítulo 2 do livro, e hoje nós vamos falar sobre a fé. Bom, vou lendo aqui para vocês e explicando, com as minhas palavras, a introdução à leitura desse livro, A fé é o alquimista da mente. Quando a fé se junta à vibração do pensamento, o subconsciente logo se aposta da combinação, transformando-a em um equivalente espiritual que é então transmitido para a inteligência infinita, como no caso da prece. Então, quer dizer, Napoleão fala aqui no livro dessa fé, de que quando a gente acredita em algo, isso vibra aí, em todas, para a mente infinita. Quer dizer, ele fala que isso reverbera no universo. Quando você tem fé de algo, quando você tem fé em algum objetivo, que a sua vida pode ser transformada, isso começa a ecoar aí, você começa a atrair, você começa a vibrar e atrair coisas no intuito de você atingir aquele objetivo. Quando você crê realmente que você é capaz de atingir aquele objetivo, as coisas que você necessita para atingir aquele objetivo começam a vibrar e acontecer aí na sua vida. Então a fé é um passo também aí dentro do livro, que são vários passos, e a fé é um passo primordial para que aquele seu desejo se realize. Não adianta só você desejar, como no primeiro capítulo. Você precisa desejar e ter fé de que aquilo vai acontecer. E com isso, o desejo é como se fosse o início, é uma ideia que você tem. Então cresce aí um desejo. E depois você precisa ter fé, porque às vezes nós temos aí uma vontade de algo, mas lá no nosso inconsciente, dentro de nós, nós não acreditamos que aquilo pode vir a acontecer. Então isso que a fé faz, é acreditar que aquilo vai se transformar em realidade. A fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado pela afirmação ou repetição de instruções ao subconsciente, empregando-se o princípio da autossugestão. Então, o que isso fala? Que nós podemos induzir a ter fé, a criar essa fé dentro de nós. Isso é algo que nós temos autossugestão sobre nós. Então, muitas vezes a gente não acredita, que algumas coisas na nossa vida podem vir a acontecer. Mas quando você coloca aqui, igual ele fala, é um estado de espírito. Então, quando você se coloca naquele posicionamento, agora vou modificar a minha fé, a minha mentalidade, e acredito que isso vai acontecer na minha vida, então você muda seu estado de espírito. Você se coloca em autossugestão, E aí pode ser por repetição de instruções ao subconsciente. Então, quer dizer, você tem que ter uma disciplina aqui para poder realmente que essa fé se torne realidade. Por quê? As pessoas confundem, muito fé, aí por isso que tem a oração, que as pessoas rezam todos os dias. É como se fosse um tipo de autossugestão para o seu inconsciente. Então, quando você coloca frases positivas também, que você repete essas frases durante todo o decorrer do dia, ou todo dia antes de dormir, faz uma mentalização, sobre algo que você deseja, é como se você estivesse treinando a sua fé, o seu inconsciente a acreditar naquilo que você quer na sua vida. E aí, aqui, nós não estamos condenados hoje eu não tenho fé que eu possa enriquecer. Mas você vai trabalhando isso dentro da sua mente, você vai autossugestionando para o seu inconsciente, com palavras, com pensamentos, com frases, através de pessoas que você admira e seguindo dentro do seu Instagram. Por isso que a gente fala, como que as pessoas que estão ao nosso redor nos influenciam. Então, a partir do momento que você tem fé em algo e você se rodeia de pessoas que não acreditam naquilo, aquilo também vai acabar atrapalhando aí que você tenha fé de que aquilo vai acontecer na sua vida. Ele fala no livro também, quando pela primeira vez o indivíduo entra em contato com o crime, ele o abomina. Se mantém o contato por algum tempo, acostuma-se e suporta. Se continua em contato por mais tempo, acaba por aceitá-lo, sendo dominado por ele. Isso equivale a dizer que qualquer impulso mental repetidamente transmitido ao subconsciente acaba por ser aceito e influenciado por ele, que então o traduz em um equivalente material por meio de processos mais práticos disponíveis. O que isso quer dizer? Que quando a gente está naquele meio, nós somos influenciados por ele. Então isso acontece aí, vamos supor, às vezes a pessoa mora em locais que tem uma criminalidade alta, e ali tem a preocupação dos pais com aquele filho que está crescendo naquele ambiente.
E pode ser que aquele ambiente, né, muitas das vezes vai influenciar para aquela criança, aquele ser que nasceu ali naquele meio, né, seja influenciado por aquilo. Então ele vai achar normal a criminalidade, ele vai achar aquilo normal. Como você vive numa cidade que é muito calor, então você acostuma com aquilo. Quando você muda para uma região que é muito fria, você sente um frio maior do que aquelas pessoas que moram ali, porque elas já estão acostumadas com o frio. Então, da mesma maneira, se nós estamos num ambiente em que tem muita criminalidade, aquilo a gente acaba se acostumando com aquilo, a gente acha normal. Então, se a gente for para alguma cidade que a criminalidade é muito baixa, né, a gente vê a atitude de pessoas como andando com o celular na rua, a gente acha aquilo dali, meu Deus, como que aquela pessoa faz aquilo? Não é a minha realidade, né? Eu não vejo dessa forma, porque eu estou acostumado de uma outra maneira. Isso não quer dizer que você não possa ir, que as pessoas estão condenadas a ser aquilo naquele ambiente que elas nasceram, né? Muitas pessoas conseguem aí modificar a sua mentalidade, trabalhar, e dentro de todo aquele cenário ela consegue aí transformar e ser diferente de todo aquele ambiente. Não é uma condenação, como eu já falei anteriormente, né? Quando nós cuidamos aí, temos fé de que aquilo vai acontecer, às vezes o ambiente contrário, ele pode até ser uma motivação aí para que aquela pessoa tenha uma fé mais forte ainda e consiga sair daquele estado mental e conseguir aí colocar aí a sua fé em ação e alcançar o seu objetivo. Agora veja essa afirmativa. Todos os pensamentos combinados a sentimentos e a fé começam imediatamente a transformar em seus equivalentes ou contrapartidas materiais. Aqui o Napoleão, ele fala o quê? Que quando você tem fé e você acredita naquele desejo e você começa a mentalizar, a pensar que aquilo vai acontecer e pôr um sentimento naquilo de que realmente isso vai acontecer, as coisas começam a se transformar em contrapartidas materiais. Então isso significa que ele começa a realizar, ele vai realizar na sua vida. Quando você tem uma fé, acredita naquilo, mas não é só um pensamento, agora eu vou pensar que eu vou ser rica, vou pensar que eu vou ter um carro. Né? Muitas das vezes esse tipo de livro, né, às vezes as pessoas interpretam eles de uma maneira muito simples. Né? É algo simples, na verdade, só que tem que ser verdadeiro. Essa fé, essa vontade, esse desejo tem que ser algo genuíno, algo verdadeiro dentro da pessoa. E aí sim ela vai conseguir aí, alcançar os seus objetivos, porque ela vai traçando o caminho por qual ela vai seguir. Ela abre os olhos para uma nova oportunidade, para um novo caminho. Quando você não acredita, não tem fé de que você pode enriquecer, você começa, se você não tem fé naquilo, você começa a ver problema em tudo. Você só olha para as impossibilidades, você só olha para as dificuldades. Mas quando você acredita que diante de qualquer situação você pode enriquecer, você já abre outras janelas, né? É como se seu cérebro tivesse ali, não, isso daqui pode me enriquecer, mas eu não acredito, então é como se tivesse uma venda nos seus olhos. Você não enxerga um palmo na sua frente da possibilidade que iria te trazer aí algum rendimento financeiro. Quando você acredita naquilo, essa venda é tirada dos seus olhos. E aí você tem fé, essa venda é automaticamente tirada e você começa a ver as possibilidades. Porque tudo na vida é uma interpretação. Você vê aquilo dali, se você tiver aí, que você não acredita, você vê aquilo como um problema. Mas quando você acredita, você tem fé nos seus objetivos, você vê aquilo como uma oportunidade. Então, é nesse sentido que o Napoleão fala de transformar isso em contrapartida material. Né? Porque às vezes a pessoa acha que é só ela pensar, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, e o carro vai aparecer ali na garagem sem ele fazer nada. Não são somente os impulsos mentais misturados à fé que podem atingir e influenciar o subconsciente, mas também os que foram mesclados a qualquer emoção, seja ela positiva ou negativa. A partir dessa afirmativa, você pode entender que o subconsciente dispõe da mesma agilidade para transformar em seu equivalente material tanto um impulso mental de natureza negativa ou destrutiva, ou um impulso mental de natureza positiva ou construtiva. Então, para pensar, para ter fé, independente do lado que você esteja, isso vai atrair para você. É o que eu falei agora há pouco, né? É como se você tivesse uma venda. Se você quiser olhar para as coisas construtivamente, você vai visualizar o caminho para você seguir aquela jornada. Se você não acredita e olha só para a destruição, só para a forma negativa daquilo, você vai atrair, você vai visualizar somente as coisas negativas daquilo que você deseja. A fé é o elemento que determina a ação do subconsciente. Não há nada que impeça você de enganar o seu subconsciente, dando-lhe instruções por meio da autossugestão, como eu enganei o subconsciente do meu filho. Eu contei para vocês a história do menino que veio sem as orelhas, né? E aí o pai dele, desde quando ele nasceu, ele tinha fé de que aquele filho iria escutar. E aí é isso que ele cita aqui, né? Como eu enganei o subconsciente do meu filho.
porque ele falava sempre para o filho dele que ele tinha total capacidade, ele contava ali mentiras dentro do nosso contexto, né? Porque diante dos médicos, diante de todos os relatórios, exames que ele fez, ele não poderia escutar. Já estava afirmado pelos médicos, né, que ele não poderia escutar. Mas o pai, com a fé que ele tinha, ele contava para o filho que ele sim poderia ouvir, que ele se tornaria uma pessoa de sucesso, que ele conseguiria atingir os objetivos. Por causa daquela deficiência, ele era uma pessoa diferenciada e conseguia ter seus objetivos alcançados de uma maneira mais rápida e mais prática por ter aquela deficiência, né? Então o pai contava para ele uma história diferente da que nós estamos acostumados a contar, né? Nós sempre buscamos aí, o ser humano tem uma tendência aí para o lado negativo. Então muito dos pais, numa situação daquela, iria escutar os médicos, iria ler aqueles exames, ver os laudos e ia determinar que o filho realmente não poderia escutar. Mas aquele pai tinha tanta fé de que aquele filho poderia escutar que realmente aquilo aconteceu. Para fazer com que esse estratagema pareça mais real, sempre que você conversar com o seu subconsciente, proceda exatamente como se já possuísse o bem material que deseja. Outra coisa que ele explica aqui muitas das vezes a gente quer enriquecer, mas só que o que a gente fica pensando, né? Eu tenho que economizar, tá tudo muito caro, eu não posso comprar isso, eu não posso fazer aquilo. Né? Nós temos esse hábito porque a gente quer enriquecer, mas a gente pensa o quê? Negativamente, eu não posso, eu não vou comprar porque eu estou desempregado ou porque... Né? Então o que ele fala? É para você se colocar perante a esse objetivo que você tem como se você já obtesse esse objetivo. Por exemplo, enriquecer. Eu já sou rico, né? Então eu tomo atitudes como se eu já tivesse conquistado aquele objetivo. Né? Então eu modifico as minhas palavras, eu modifico os meus pensamentos, eu modifico as minhas ações. Isso não quer dizer que você vai sair gastando todo o seu dinheiro por aí porque você já acha que é milionário. Um milionário, como que ele age? Então é como se você fosse modelar, né? Você vai buscar uma pessoa que você tem o desejo de se tornar e ter as mesmas atitudes que ele tem, mesmo que você não seja quem ele é ainda. Né? Então uma pessoa milionária, uma pessoa de sucesso, uma pessoa rica, como você quer se tornar, ele não sai por aí esbanjando dinheiro, jogando dinheiro fora e gastando à torta e à direita. Ele continua fazendo seus orçamentos, ele continua controlando suas finanças, ele continua pedindo descontos, ele continua fazendo todo o processo que a gente explica aqui no nosso canal. Só que ele não vibra na escassez, ele não fica o tempo todo, eu tenho que pedir desconto, eu tenho que economizar de uma maneira negativa, de uma maneira em reclamação, né? Ele busca fazer aquilo dali para manter a reserva que ele tem hoje. Ele não conquistou aquilo esbanjando dinheiro por aí, ele conquistou por saber controlar as finanças dele. Né? Então você vai manter, né? Você vai fazer seus orçamentos e tudo, mas você não vai ficar reclamando, não vai ficar vibrando que o dinheiro é pouco, que você não tem condições de comprar aquele tênis que você quer. Não, por uma escolha minha, hoje eu não vou comprar esse objeto, hoje eu não vou comprar, hoje eu não vou gastar com isso, hoje eu não vou nesse lugar, porque eu tenho um objetivo maior, né, hoje perante a minha vida, né, e começar a vibrar de uma maneira que você já é rico e que você domina suas finanças e não como se, né, e não vibrando na pobreza. Eu sou pobre, então eu tenho que economizar para um dia, quem sabe, me tornar rico. Então a fé é o elixir da vida, poder e ação ao impulso mental. Então é como se a fé fosse, aqui ele fala elixir, né, como se fosse um remédio para a vida. Né? Se você não tem fé, você não vive. Como que você dorme, você pensa que você vai morrer? Ai meu Deus, eu vou dormir aqui, mas eu vou dormir mais ou menos, porque vai que eu não acordo amanhã. Não, você deita, dorme com a fé de que amanhã você vai acordar. Isso é algo que você fica pedindo, que você todos os dias fica, ai meu Deus, nossa senhora, que eu acorde amanhã. Todos os dias você ora para poder acordar no outro dia? Eu tenho certeza que não. Você pede saúde, você faz sua oração, você agradece a Deus, mas a gente dorme com uma certeza, com uma fé indestrutível de que a gente vai acordar no outro dia, mesmo que isso possa não vir a ocorrer, né? Vai chegar uma hora que a gente não vai vencer o outro dia, né? Essa é a regra da vida. Mas nós temos essa fé, é algo inabalável em nós, né? Nós sabemos, nós planejamos futuramente porque nós acreditamos que o outro dia virá. Assim deve ser também o seu objetivo, né? Você não é que nem você acredita que o outro dia virá, você acredita que já é, você já está vivendo o outro dia, é certo, é existente na sua vida. Então assim você deve acreditar também nos seus objetivos. Já é existente na sua vida a sua riqueza, a sua saúde. Então você deve vibrar nessa situação, né, de enriquecimento, né, de saúde. Você acredita que você já atingiu aquele objetivo, você está vivenciando aquilo.
Fé é o elemento que transforma a vibração comum do pensamento criada pela mente finita do homem em seu equivalente espiritual. Fé é o único instrumento por meio do qual as forças cósmicas da inteligência infinita podem ser atraídas e aproveitadas pelo homem. Então, quer dizer, é através da fé que, né, ele fala que é como se fosse algo maior, é espiritual. É algo que nós, como seres humanos, assim, na nossa ingênua mentalidade, a gente não consegue mensurar isso, né? É algo assim, quando você põe em prática a fé naquele objetivo, é como se, assim, algo sobrenatural acontecesse na sua vida. Não tem como explicar, mas acontecem, são coisas do universo, começam a conspirar na sua vida, começa a acontecer e você começa a ter todo o retorno aí que você precisa. E é através desse capítulo aqui da fé, né, tem a fórmula da autoconfiança. Então, eu queria ler para vocês. Ser autoconfiante é um passo de fé, né? Então, primeiro, que você deve, são as afirmações que você deve fazer aí. Sei que possuo a capacidade para alcançar meu propósito definido na vida. Assim, exijo de mim uma ação persistente e contínua para atingi-lo e prometo aqui e agora começar a agir imediatamente. Segundo, compreendo que os pensamentos dominantes da minha mente, a seu tempo, se manifestarão em forma de ação física, transformando-se gradualmente em realidade material. Então, essa parte é muito importante. Compreendo que os pensamentos dominantes da minha mente, então você fica pensando o tempo todo em quê? Porque a seu tempo se manifestarão em forma de ação física. Então, seus pensamentos, sendo positivos ou negativos, eles vão agir e se transformar. E transformar-se gradualmente em realidade material. Então, você vibra na saúde ou você vibra na doença? Assim, concentrarei meus pensamentos por 30 minutos diariamente na tarefa de pensar na pessoa que tenciono ser, criando uma clara imagem mental do resultado. Então você tem que tirar esse tempo e pensar aí. Mas não é só, eu penso que até mais de 30 minutos, né? Você deve sempre buscar lembrar aí durante o decorrer do dia, porque às vezes você faz essa mentalização durante 30 minutos, mas no decorrer do resto do dia, você fica lá vibrando negativamente. Então eu penso que nós temos que ter aquele momento, vibrar, pensar no que nós queremos ser, com toda uma imagem realista, né, sobre aquilo, e durante o decorrer do dia sempre estar lembrando daquilo. Terceiro, sei que, pelo princípio da autossugestão, qualquer desejo que eu guardar com persistência em minha mente acabará por encontrar um meio prático de expressar-se a fim de atingir o objetivo por ele apoiado. Assim, devotarei 10 minutos do meu dia para exigir de mim o desenvolvimento da autoconfiança. Crer em nós mesmos é algo que é o caminho da fé, né? Quarto, escrevi claramente uma descrição do meu alvo principal definido na vida e nunca deixarei de tentar alcançá-lo até desenvolver autoconfiança suficiente para isso. E quinto, percebo com clareza que nenhum bem ou posição pode perdurar a menos que seja construído sobre a verdade e justiça. Assim, não participarei de transação que prejudique qualquer pessoa. Obterei êxito atraindo para mim as forças que quero usar e cooperação de outras pessoas, induzindo os outros a me servirem por meio do meu desejo de servi-los. Eliminarei hostilidade, inveja, ciúme, egoísmo e cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade. Porque sei que a atitude negativa em relação aos outros jamais poderá trazer meu sucesso. Farei os outros acreditar em mim, pois acreditarei neles e em mim. Então nós acreditamos nas pessoas e elas também acreditam em nós. Bom, esse seria um resumo aí desse segundo capítulo da fé, e eu gostaria de falar para vocês aí, né, como que é importante aí a nossa manifestação do que nós desejamos. E aí eu vou trazer para vocês aqui uma manifestação que eu obtive em minha vida. Essa daqui é uma rosa, ela já está seca, né? Eu guardei ela aqui para poder apresentar para vocês e para deixar aqui também, para sempre eu lembrar que quando a gente tem fé, quando a gente acredita, as coisas acontecem em nossa vida. Então ela tá bem seca já. O que acontece, né? A gente começa e muitas das vezes a gente quer manifestar coisas grandes em nossa vida, né? A gente quer ver esse agir da fé aí na nossa vida de uma maneira rápida, né? E a gente quer coisas grandiosas aí que aconteçam. E aí vendo um vídeo aí dentro do YouTube da Mai, no canal Temporariamente Humana, que a gente gosta muito desse canal e fica como sugestão aí pra vocês, ela fala da manifestação da rosa. E é algo que eu acredito que tem a ver aí com a fé e desse capítulo que a gente acabou de estudar. Então todas as noites eu mentalizava que eu gostaria de receber uma rosa, né? E aí fiquei aí alguns dias fazendo essa mentalização e muitas das vezes eu me pegava pensando, será como que eu vou receber?
né? E eu mudei, tem 3 meses que eu tô num estado novo, em uma nova cidade, eu não conheço absolutamente ninguém, né? As pessoas que eu conheço aqui são amizades recentes. E aí eu ficava pensando, gente, mas isso vai ser impossível, como que eu vou receber uma rosa sendo que eu não conheço intimamente ninguém para chegar e me entregar uma rosa? E aí que vai o segredo, né? Eu tava aqui dentro da minha casa, né, onde eu moro, e eu compartilho, hoje eu moro numa casa compartilhada com outras pessoas, e essa rosa apareceu para mim de uma maneira muito extraordinária. Era mês de março, né, nós estamos no mês de março, o dia que eu gravo esse vídeo, e no dia 8, né, já tem uns dias que eu recebi essa rosa, no dia 8 de março eu acreditei que eu receberia naquele dia. Então eu levantei cedo, fui fazer caminhada, e vai que alguém tá distribuindo rosas pelo Dia da Mulher aí, onde eu passar, né, e aí voltei para casa e nada da rosa. E aí fui comentar com a Graciele, né, em que nós compartilhamos aqui o canal, e no dia 9 essa rosa manifestou para mim. Então, como que essa rosa manifestou para mim? Eu peguei o lixo da cozinha e fui levar até o lixo maior aqui que a gente coloca lá fora, e a rosa tava lá. Ela tava toda embrulhada e assim, maravilhosa, vermelhinha a rosa. E aí ela apareceu lá e eu peguei ela para mim. E aí depois eu descobri que uma moça aqui que compartilha aqui a casa comigo, ela recebeu a rosa e não gostou, colocou ela lá, né? Não sei se ela não gostou, né, na verdade. Mas aí ela não quis ficar com a rosa. E eu acredito que não seja ela o problema, assim, dela não querer ficar com a rosa, porque a rosa era para se manifestar para mim. Então ela colocou aquela rosa no lixo e toda embrulhadinha, e quando eu abri, eu nem acreditei que aquela rosa estava ali naquele momento, né? Então, assim, um trabalho da fé, é acreditar que nós somos capazes. E muitas vezes, né, eu ficava, ai meu Deus, será que isso vai acontecer? Mas todos os dias eu mentalizava, né, como se eu tivesse. E como que a gente faz isso, né? Você imagina, né, que você realmente está com a rosa na mão e você pega no caule dessa rosa e você cheira, e você pega nas pétalas dela, imaginando que aquilo ali é realidade. E faz isso todas as noites, é uma maneira aí de você iniciar o trabalho da sua fé, de acreditar em você, de acreditar no seu potencial. E todas as vezes que eu olho para ela, eu acredito que eu tenho uma capacidade dentro de mim, algo extraordinário dentro de nós, seres humanos, que nós somos capazes e que quando a gente trabalha a nossa fé, as coisas se manifestam e acontecem na nossa vida. Então, essa rosa também é para vocês, né? E que vocês manifestem a rosa de vocês aí. Esse é o primeiro passo para a gente manifestar outras coisas em nossa vida. Porque, como eu disse, né? Muitas das vezes a gente acaba querendo manifestar algo grandioso. E não se engane da maneira que isso vai chegar para você. Muitas das vezes a gente fecha a porta ali e acredita que aquilo não é pra gente, mas sim, cuidado aí quando você está pedindo algo, isso pode vir de uma maneira que nós não imaginamos. Então essa foi a manifestação da rosa para mim, que veio aí através do lixo, né? Veio dentro de uma lata de lixo, toda embrulhada ali, perfeita, só me esperando, e foi a maneira que ela teve de chegar até mim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode estar comprando o livro aí, né? Já te direciona diretamente para o site, você pode estar adquirindo esse livro. Comecem a ler, exercitem esse livro, coloquem na vida de vocês tudo isso que a gente vem falando aqui. E compartilhem esse vídeo com outras pessoas, né? E espero que vocês façam também a manifestação de vocês e deixem aqui a manifestação da fé de vocês. E se isso aconteceu com vocês também, se vocês conseguiram, né? Isso é um trabalho que a gente tem que estar sempre exercitando aí. Um abraço, um beijo e até o próximo capítulo desse livro.